Há uma semana das eleições, o diretor de Assuntos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado, Freitas Neto, analisa a influência das incertezas políticas do país no futuro das empresas. Freitas Neto defende a agenda de reformas como o primeiro passo para a recuperação da economia. Um dos fatores econômicos que decidem, por exemplo, um grupo fazer um investimento é exatamente a confiança, não é? E tudo depende da política econômica adotada pelo presidente da República. Então, nós estamos num momento de grande indefinição e o empresariado como um todo, os agentes econômicos, eles estão aguardando verificar o que vai dar e, principalmente, o plano econômico deste que vier a ser eleito presidente da República. Se for um plano em que contemple as reformas que precisam ser feitas para tirar o Brasil dessa situação de quase recessão, de voltar ao emprego, nós continuamos aí com 13 milhões de desempregados, todo tipo de agrura no plano econômico, e isso precisa exatamente de passarmos por um presidente que tenha um bom plano econômico e que tenha força no Congresso para fazer as reformas que o Brasil precisa, não é que alguém queira fazer. Se não for feita a reforma da Previdência, os entendidos dizem que nós não chegaremos, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, ao final do próximo ano, do ano de 2019. Então, não é questão de querer ou não querer. Não se agride a aritmética, não se modifica a economia, você tem que seguir as regras econômicas. Então, há uma expectativa muito grande em quem será o presidente da República e, principalmente, que política econômica esse presidente vai adotar. Se é uma política racional ou se é uma política, vamos dizer, populista, que vise apenas angariar votos para a eleição seguinte. A presença do mercado será fundamental na definição do futuro administrativo do país? Não, eu acho que o futuro administrativo ele é decidido pelo presidente com sua equipe econômica e ouvindo, evidentemente, aqueles maiores entendidos, as aspirações. O mercado ele se comporta em função disso, ele não é causa, ele é consequência. Ele, evidentemente, vai sofrer as variações em função da política econômica adotada. Agora, as reformas que o setor empresarial tanto reclama vai depender mais do Congresso do que do governo. O senhor acha que o perfil do novo Congresso pode estar de acordo com essa aspiração do setor empresarial? Porque muitas das medidas são, às vezes, contestadas. O Congresso que vai voltar é o que está aí. Na realidade, ele vai ser reeleito, até porque a reforma política que foi feita, mini reforma política, que eu chamo de anti-reforma, criação do fundo eleitoral e outros absurdos, ele foi para contemplar quem já tem mandato eletivo. Quem tem mandato eletivo entrou nessa eleição com uma vantagem imensa sobre quem não tem mandato eletivo. O tempo de televisão encurtou, o fundo eleitoral foi só para quem tem mandato, de modo que aquele novo ficou praticamente barrado de aspirações. Então, este Congresso é que vai ser o próximo Congresso. É assim que foi feito, a lei eleitoral foi feita para manter os que aí estão. Vai depender muito mais da habilidade do presidente da República, da capacidade de negociação e de como ele vai chegar na presidência. Depende do tamanho do respaldo popular. Será importante que ele seja muito bem votado para que ele possa falar com o Congresso Nacional, com a autoridade e autenticidade de um presidente realmente muito aprovado nas urnas. A reforma tributária, ela entra no rol de defesa do setor empresarial para o próximo presidente? Perfeitamente, é uma das primeiras para o setor empresarial. O nosso sistema tributário não só é complicado, como prejudica muito o setor produtivo. Então, isso é consenso. Nunca se chegou, foi a como todo mundo quer ganhar. O governo quer arrecadar mais, o povo quer pagar menos imposto, os municípios e estados querem mais dinheiro e aí o cobertor é curto para cobrir todas essas pretensões. Mas é preciso ser feito. Além disso, temos que fazer uma reforma política para moralizar o sistema político. Por quê? Porque tudo depende do sistema político. Marco Maciel uma vez me disse, quando Fernando Henrique, no governo dele, fez a reforma do capítulo econômico
da Constituição, que quebrou os monopólios, que fez tudo isso, que, aliás, foi muito bom para o Brasil. Depois se chegou a verificar, na época havia reação, depois todo mundo aprovou. Ele uma vez comentou comigo, devíamos ter começado pela reforma política, porque ela é que moraliza o sistema, e com ela nós teríamos feito as outras reformas que se impõem para o Brasil. Não é que ninguém queira fazer, é que quem entende um pouco de economia, quem sabe fazer conta, sabe que se o Brasil não tiver reformas, ele vai permanecer quebrado e o povo pagando essa fatura. O Brasil competitivo, do ponto de vista empresarial, ele é liberal ou estatizante? Por enquanto é estatizante. Nós queríamos que ele fosse liberal com responsabilidade social. Não pode ser também aquilo que aqueles da extrema-direita pregam, o Estado mínimo. Não. O Estado tem que tomar conta de setores essenciais, como a segurança pública, como a educação, como a saúde, e tem que ser um grande órgão regulador para não deixar, que o capitalismo selvagem se instale e tudo seja só na base da concorrência entre eles, deixando a população de lado. Então, um bom regulador e tomando conta dos setores essenciais para a população é o papel do Estado brasileiro. Uma mensagem das federações das indústrias ou do movimento empresarial com relação à estabilidade econômica, desafio para a próxima gestão do país. Nós temos que ter estabilidade econômica, porque sem ela não há desenvolvimento. Sem desenvolvimento não há emprego. Sem emprego não há impostos para os estados trabalhar e os municípios na infraestrutura em benefício da população. De modo que nós temos que ter, antes de tudo, um presidente racional que pense na próxima geração e não na próxima eleição.